Dentro da minha prática clínica, eu percebo muito que no segundo trimestre, a mulher ela começa a se envolver com várias outras coisas, não só com a gestação, tá? Então, ela começa ali a organizar um pouco mais o trabalho, talvez dentro de um preparo de uma licença maternidade mesmo. Às vezes ela começa a preparar mais algumas coisas dentro de casa, né? Como uma organização que ficou faltando em algum momento. Começa também, depois da descoberta do sexo do bebê, começa a planejar o quarto desse bebê, o que vai colocar, o que não vai colocar, começa a chamar prestadores de serviços para deixar o quarto ainda mais bonito. Então a mulher começa a se envolver de uma maneira muito mais tranquila nessa gestação, e isso diminui o nível de ansiedade dela muito, porque de fato ali virou real, né? Olhar aquela barriga grande é uma certeza, né, da gestação. Poxa, tá acontecendo mesmo, eu serei mãe. Então ela já começa a se sentir melhor olhando a barriga dela crescendo. Esse evento de ver o bebê na ultrassom é um evento totalmente novo, não é mesmo? Eu fico imaginando as mulheres de antigamente que não tinham essas condições, né? Não tinha tecnologia para poder ver o bebê antes do nascimento. Então a mulher passava ali um período de 9 meses, né? 3 trimestres, 40 semanas, esperando para ver se ia ser menino ou para saber se ia ser menina, né? E isso fazia que ela gerasse esse bebê só no imaginário dela. Era difícil olhar esse bebê como um bebê concreto, como a gente olha hoje, né? A gente olha numa ultrassom, inclusive as ultrassons que a gente percebe hoje que tem 3D, 4D, e aí a gente vai vendo de uma forma mais nítida o bebê, então a gente começa a identificar traços semelhantes ao pai, traços semelhantes à mãe ou algum outro familiar, e isso vai nos deixando num lugar de conforto. Isso é muito bom para o vínculo da mãe, né? Nós sabemos que a gestação, ela é um período que a gente precisa se conectar com o bebê para ajudar na construção do amor materno, né? E a ultrassom é um meio que ajuda a mulher nesse processo. É um meio que ajuda a mulher a poder trazer característica, atribuir ali um vínculo e construir esse amor que é construído, esse amor materno. Um dos medos que acontece no segundo trimestre da gestação é o medo aí da transformação do corpo. Porque como vimos, né, o primeiro trimestre, poucas alterações nós temos no corpo, né? É mais as questões dos sintomas que a gente sente mais, os desconfortos que a gente sente mais, né, desse novo acontecendo, e a questão também aí de alguns medos, né, psicológicos em relação à perda da gestação. Já no segundo trimestre, a gente percebe o medo das questões de transformação desse corpo. Então, a mulher ela fica pensando se o corpo dela vai retomar o que era antes. Se de fato ela vai conseguir ali ter uma barriga certinha, como tinha antes, né? Se ela vai conseguir perder o peso adquirido, embora ainda no segundo trimestre a gente não tenha ainda um número considerável de ganho de peso, tá? Acontece mais no terceiro trimestre, mas também pode acontecer, depende da mulher. E a mulher vai entrando num lugar de preocupação. Existe também uma preocupação na questão do parto, no sentido de acontecer alguma coisa, né, num parto normal, se vai precisar ali de um corte no períneo, se não vai precisar, se vai ficar tudo bem depois, se a vagina ela volta ao normal depois do parto. Então, a mulher ela começa a atribuir alguns certos medos com relação à transformação no seu corpo, tá? A gente sabe que o processo de gestação é um processo que a gente tem muita doação, né? Se a gente for parar para pensar, porque a gente doa um corpo para gerar o outro ser humano. E essa questão de gerar o ser humano, ela começa a trazer no meu corpo hormônios, né? De forma aumentada que não estava ali, né, normal no meu corpo. Então essas alterações hormonais, ela podem trazer
inúmeras consequências também na gestação, né?